Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos novamente em mais um momento de ensino da palavra de Deus. Nós começamos essa revista semana passada e hoje é a segunda aula da revista sobre a nossa fé. Essa revista trata muito do tema da idolatria e hoje a leitura não é diferente, tá? E nós vamos hoje então estar estudando mais um tema sobre a fidelidade de Deus. E hoje o tema é um pouco assim difícil para o dia de hoje na grande maioria das igrejas. E hoje o tema fala sobre a imoralidade, sobre a idolatria, sobre essa idolatria tanto física como espiritual. Porque existem dois tipos de imoralidade: a imoralidade física e a imoralidade espiritual, que é a idolatria diante de Deus. Então Deus abomina, o pecado da idolatria. Tudo se resume em idolatria, tudo que a gente faz de erro e que a gente afasta do Senhor, e a gente acaba idolatrando a si mesmo ou alguma coisa, e então a gente cai no pecado da idolatria. Mas nós vamos estar estudando um tema que hoje a revista fala sobre a prostituição cultural. Esse tema de hoje, o segundo estudo da nossa revista, tá? O segundo estudo está aí fácil de achar, quem tem a revista, tá bom? Podemos acompanhar. Então nós temos aqui um relato, um fato de Números, capítulo 25, que muitos anos atrás foi escrito, e que traz hoje não a mesma, como se diz, hoje Deus não vai agir da mesma forma com que agiu lá atrás com o povo de Israel quando estava próximo da terra prometida. Mas existe um princípio teológico que precisa ser analisado com muito cuidado em relação à fidelidade de Deus, como Deus trata o nosso pecado, a idolatria, e como a gente deve se manter diante de Deus no meio de todo esse imbróglio de situação que nós vivemos no mundo de hoje. Então, a referência está lá em Números capítulo 25, e nós temos aqui uma introdução sobre o assunto, e traz aqui momentos que Israel prevaricou diante do Senhor. Então a gente vê que Deus tinha um trato com Israel. Se a gente acompanhar na Bíblia Sagrada, ainda em Êxodo capítulo 34, do verso 12 a 16, Deus tinha avisado o seu povo, e Deus tinha alertado o seu povo em relação a esse tipo de situação que está acontecendo aqui em Números 25. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Êxodo 34, os versos 12 a 16, a gente tem aqui uma alerta de Deus já bem antes, quando ele liberta o povo da escravidão. Então, quando esse povo começa a andar com Moisés, Deus já adverte o povo: olha, eu quero que faça assim, assim, assado. Então vamos acompanhar a leitura para ver qual foi a advertência de Deus para o povo. Êxodo 34, de 12 a 16. Deus diz assim, e Moisés anuncia ao povo: obstante de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então Deus dá o primeiro aviso, e é isso que vai estar acontecendo em Números capítulo 25. O povo cai numa cilada. Verso 13: mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Então eles tinham que fazer algo. Ao chegar no meio dessa nação ímpia, idólatra, eles não tinham que chegar lá e entrosar e fazer amizade no meio desse povo, e como eles fizeram. Então Deus já estava advertindo, porque Deus sabia que na sua onisciência ele sabia que ele precisava avisar esse povo, mas ele sabia também que eles iam errar. Mas uma vez que Deus já avisou antes, então ele tem como santo e justo o poder de julgar da forma que ele bem entender. E aí nós vamos ver no verso 14, porque não dobrarás a outros deuses. Outra recomendação: pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Verso 15: para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tudo que Deus avisou, você tem um trem interessante aqui, alguma coisa interessante para você ver.
Tudo que Deus avisa, Ele faz totalmente o contrário. Mas a gente tem que entender, quando a gente lê e vê lá atrás, defendendo os princípios teológicos que devem ser defendidos aqui, não valendo totalmente tudo que aconteceu lá, mas nós temos um princípio que nós precisamos analisar. Nós, que muitas vezes somos avisados, e já é como se fosse uma parte de aplicação, mas entenda uma coisa que precisa ser dita. A gente julga o povo lá atrás, a gente julga as idolatrias, a gente julga os erros do povo lá atrás, o povo de Deus, um povo que andava com um líder forte, corajoso, Moisés, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa que aconteceu com eles, olha, parece que nós temos a mesma natureza, porque Deus avisa, a gente faz de novo. Deus fala, não faz assim, a gente faz do jeito que Deus falou para não fazer. Deus diz, não vai por ali, a gente vai por onde Deus falou para não ir. Aí nós temos aí a interferência do nosso advogado, que nós vamos estar conhecendo sobre essa graça um pouco mais cada dia, tá? E agora no verso 16, e aí ele continua, e tome mulheres de suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se. O que é que Deus está dizendo? Quando vocês chegarem diante dessas nações ímpias, e vocês vão ver lá, que queira ou não, o povo ímpio parece ser mais bonito, porque eles andam muito expostos, eles são muito sutis, não é? Já o povo de Deus parece um povo mais recatado, um povo, não é mesmo? Então Deus já avisa, vocês tomem cuidado, porque quando os filhos de vocês, uma vez não discipulados, uma vez não na igreja, uma vez que fazem o que quer, então eles vão se rebeliar contra o conselho de Deus, uma vez que não foram ensinados, ensinado ponto a ponto sobre a lei de Deus. Esses filhos e filhas de vocês, eles vão casar, se envolver com pessoas de outras tribos, de outras nações que são ímpias e adoram outros deuses. E foi isso que o povo fez. Aí Deus diz, isso não pode acontecer, mas foi isso que aconteceu. Então, repetindo o verso 16, e tome seus filhos e filhos com os seus deuses e tá. E aí, uma vez que ele se envolve no relacionamento, e esse relacionamento, ele estende agora para a adoração aos deuses, porque é muito mais fácil as pessoas que estão, principalmente a juventude, tem que tomar muito cuidado, eles lá fora entregarem a sua vida aos deuses pagãos, do que ficar firme com o Deus de Israel, porque parece que há um negócio ali que chama a atenção, há uma cilada, há algo muito perigoso para a juventude da igreja, principalmente, quando eles chegam diante de outras nações, eles se emocionam, são muito jovens, são muito imaturos. É por isso que uma reunião dessa, uma reunião de terça-feira, quando se pode, tem que estar presente. Por quê? Porque cada dia vai sendo alertado. Uma vez a pessoa alertada, quando ela chega lá diante dessa situação, ela fala não, ela lembra da mensagem da palavra, ela diz, lá foi dito na igreja, Deus não vai se agradar, eu vou entristecer o Espírito Santo, eu vou afastar de Deus, porque as coisas começam aos poucos, sutilmente, parece que não vai dar nada, mas aí a pessoa, então Deus fala para eles, não deixa eles irem, porque eles não vão só se envolver no namorinho, nenhum relacionamento de casamento, eles vão se envolver, eles vão se prostituir, tanto fisicamente como espiritualmente. Eles não vão suportar a pressão do mundo, e eles vão se entregar, e aí vai ser difícil para resgatar de volta, ou um juízo ou disciplina muito severa da parte de Deus para poder trazer de volta. E aí Deus adverte, para que não se prostituísse. E aí continua, irmãos, o que acontece, isso aqui é parte da introdução, o que é que acontece? O povo faz tudo ao contrário que Deus falou. Agora, em Números, capítulo 25, Deus vai narrar o contraste do povo sobre o que ele já tinha advertido e eles teimam. Diz assim a palavra do Senhor, Números 25, a partir do verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Os Moabitas eram os inimigos ferrenhos de Israel, adoradores de poste ídolo, de toda idolatria, de todo tipo de bruxaria e sexualidade fora do padrão que Deus estabeleceu.
Agora o povo chega lá, porque aqui, segundo consta a história, era o último acampamento de Israel, onde o povo para, o Moisés acampa esse povo, dá a entender, sobre uma planície, um lugar muito bom, porque Moisés tinha aqui 2 milhões de pessoas praticamente, então se tinha, dá a entender que é uma área, uma planície, um local, aonde eles se estabeleceram, como se tivesse talvez algumas colônias vizinhas, porque talvez não dá para dizer se tinha cidade tão civilizada como a gente vê hoje, mas enfim, tinha essa nação ao redor desse que tinha ali, junto ali, então eles vão acampar, porque eles estavam a caminho, eles estavam de viagem, e agora, nos primeiros momentos, eles já começam a fazer amizade com essa nação ímpia. Eles estão fazendo totalmente o contrário do que Deus disse para não fazer. E aí, a Bíblia diz que eles começaram a se prostituir. Quando a pessoa se prostitui, a pessoa não se prostitui no primeiro dia. Não, a prostituição ela é trabalhada, a prostituição ela é sutilmente arranjada, pouco a pouco, porque quando vem o fato da prostituição, é que o pecado já veio aqui, desceu para o coração e agora é consumado. Quando eles estão já prostituindo, é sinal que eles já estão aqui totalmente encrencados com Deus, porque a prostituição como eu disse, não é de uma hora para outra, ela vai indo aos poucos. Quando a palavra prostituir, ou seja, consumou o fato do pecado contra o que Deus disse que não era para fazer. E aí, para completar, ele já entrosa, já faz amizade. No verso 2 diz que o povo convidava eles. Irmãos, porque tem uma coisa que existe, é o convite. A gente convida o povo menos para vir para a igreja, porque o povo convida nós para pecar. O povo convida nós para beber cerveja na cara dura. O povo convida nós para tomar um vinho, para tomar, não é que é pecado tomar um vinho, se tiver uma estrutura para tomar com a sua família, sei lá, alguma coisa. Agora, se tiver algum irmão fraco, é bom que não faça isso, né? Mas veja, o povo convida nós, os convites estão aí, e é todo mundo. E aqui entra jovem, senhor, senhora, moço, moça, aqui não tem conversa. Os convites estão aí. O cara sabe que você serve a Deus, o cara sabe que você é crente, o cara sabe que você tem um compromisso, mas sutilmente, na cara de pau, ele te faz um convite. Ah, vamos aqui! Você é bobo. Não, vem cá. Tá perdendo. Tá? Então eles convidam. Só que nós temos duas opções. E nós precisamos de aprender com Israel. E hoje nós vamos aprender o contrário que Israel fez nesse dia aqui. Eles cederam o convite. Convidou e fez aquela amizade. E aí eles cederam. E aí a Bíblia diz assim: convidaram o povo ao sacrifício dos deuses. E aí, além da prostituição, agora a prostituição espiritual. Porque agora não era só um relacionamento de bom dia, boa tarde, de almoçar junto, do namoro dos filhos, do relacionamento. Agora era a hora de reunir o povo e colocar eles totalmente no caminho, fora do caminho do Senhor. Que agora o plano já estava sendo bolado para totalmente afastar, porque eles já estavam afastados de Deus, eles não amavam a Deus, não queriam saber nada com Deus. Então agora aqueles que amam a Deus, eles querem tirar do caminho de Deus, então eles trazem um convite legal, e a pessoa, no momento, se ela não vigiar, ela vai. Só que teve um problema. No verso 3 a Bíblia diz que quando eles seguem o convite, que vão lá, essa prostituição espiritual, essa prostituição física, a Bíblia diz que Deus se ira. Agora, nós lemos na nossa introdução, que em Êxodo 34, 12 a 16, nós lemos que Deus já tinha advertido quanto a isso. Quando Deus adverte para que não façam isso, é que Deus está dizendo o seguinte: Ele está dizendo, se vocês fazerem, eu vou irar. Então por isso Ele está dizendo, não façam. Eu já adverti, já ensinei vocês, já mostrei o caminho, é por aqui. Se vocês desviarem do caminho, eu vou irar. E aqui nós encontramos um problema grandiosíssimo. Porque dentro de uma falsa inocência, uma vez que eles já sabiam do conselho de Deus, eles cedem, e agora Deus está irado. Mas agora eles estão comendo e bebendo e adorando outros deuses
E para eles nesse momento não tem diferença nenhuma. Eles não percebem a mão de Deus vindo irada contra eles. E aqui é algo doloroso até de se ler. A Bíblia diz que Deus fica irado e acendeu a ira contra Israel por causa desse ajuntamento. Então eles ajuntaram e adoraram o tal de Baal Peor. Segundo é o tal de Deus da fertilização. É uma banalização total de toda a verdade da graça de Deus, da lei de Deus. E aí Deus fica irado com esse povo. Então Deus chama Moisés e diz assim: disse o Senhor a Moisés, no verso 4: toma todos os cabeças do povo e enforca ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Como disse o pastor Rogério, a gente não tem nem noção como é que foi isso. A gente não vai desgravatar, a gente não vai ficar sonhando com isso. Mas dá para a gente pensar mais ou menos o que é isso. Uma ordem de Deus de falar o seguinte: Moisés, o líder ali, o principal no momento, disse: olha Moisés, faz o seguinte, eu estou bem irado com esse povo, com tudo que eles fizeram, e eu quero que você faça dessa forma. Você vai pegar os cabeças do povo, porque Deus responsabiliza esses homens por eles não cuidarem de aplicar a lei de Moisés sobre esse povo, e agora eles correm, não é que eles correm grande risco, eles já estão totalmente implicados. E aí, aqui tem uma crítica, porque a Bíblia diz que Moisés, em vez de fazer tudo o que os estudiosos falam isso, que Moisés, em vez de catar todos os líderes, porque o que dá a entender que Deus queria fazer? Eu quero que destrói essa liderança tudo agora e levanta líderes, né, Rogério, diferentes, porque eu quero que faça do modo que eu falei. A gente não entende, irmãos, porque Deus uma vez conhecia Deus, Moisés uma vez conhecia Deus, perdão, e ele tinha uma intimidade com Deus que eu acho que poucos homens na terra teve. A gente não entende porque que Moisés, ele, segundo os estudiosos, ele suaviza essa sentença geral. Então ele vai mudar um pouco a maneira de tratar com esses pecadores, com essas lideranças. E aí Deus fala para Moisés, então Moisés disse aos juízes. Agora Moisés fala, reúne o povo e fala uma liderança aos juízes, que era o pessoal, acredita aqui, de confiança de Moisés, né? Aos juízes que julgava a situação. Você lembra que lá atrás Moisés recebeu um conselho do sogro, que ele precisava levantar homens juízes para lhe ajudar, para que a carga não ficasse pesada só sobre os ombros de Moisés, não é isso? Então agora ele chama esses homens, que Deus está irado, mas ele faz o seguinte, e ele chama e diz o seguinte, chama os juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se ajuntaram a Baal Peor. Então Deus fala todos, Moisés cata uma parte e faz o modelo Moisés. Então ele diz: olha, a gente não entende por que isso, mas ele faz isso. E aí a Bíblia disse que os homens ajuntou o pessoal. Eis que um homem dos filhos, verso 5 ainda. Então ele e os juízes obedecem o que Moisés manda e ajunta esse povo e faz o que Moisés mandou, ou seja, mata parte da liderança. Só que ainda junto com essa sentença de morte que Deus manda, Deus tinha rogado uma praga no meio do povo, porque Deus, ele tratou tanto com a liderança e ele tratou também com o povo de Israel, gente. E aí a Bíblia diz que morreu 24.000 pessoas nessa sentença divina, contando com as lideranças e a praga que estava no meio do povo de Israel. E sempre tem alguém disposto, irmãos. Sempre tem alguém disposto a servir a Deus.
sempre tem alguém que, na visão da grande maioria, que eu acho que até a igreja de hoje, em muito pouco lugar, talvez teria vontade de ler e pregar esse texto, mas nós temos que entender uma coisa: a igreja de Deus, ela está de pé, e eu trago para o nosso dia de hoje, porque Deus, ainda que homens prevaricaram todo o tempo, assim como Moisés, ele só avisa essa situação, isso é coisa de homem mesmo, pecador, mas Deus, ele sempre teve baluartes, homens corajosos, homens que não mediu esforço para cumprir o que Deus mandou, homem que pôs a sua cabeça na forca e disse: independente do que vai acontecer comigo, eu vou cumprir esse propósito. E nessa época Deus já levanta um homem chamado Finéias. E aí a Bíblia diz no verso 6 que um homem dos filhos de Israel, não é esse aqui, depois eu volto aqui, verso 7, a Bíblia diz que vendo Finéias, o que acontecera, é o verso 6 mesmo, irmãos. E aí, deixa eu complementar aqui o restante da mensagem aqui. Sempre tem um homem corajoso, mas em meio a 24 mil mortos, aqui tem algo que chama a atenção, irmãos. Tem gente que peca, às vezes, por acidente. Tem gente que peca mais ou menos mesmo, né? Temente. E tem gente que afronta a Deus. Aqui está o problema maior, porque Deus, com a sua misericórdia, ele analisa. Uma vez que ele é um justo juiz, Deus é advogado e juiz ao mesmo tempo. Então ele analisa ponto a ponto, ele sabe a intenção do coração de cada um. E no meio de toda essa mortandade toda, que aqui no verso 9 diz que morreu 24 mil, mas voltando aqui no verso 6, aqui tem algo que chama a atenção, que a gente vai ver, de alguém que tem coragem de afrontar Deus. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, ou seja, uma mulher da tribo inimiga de Israel, perante os olhos de Moisés. Outra coisa, ele traz isso afrontando tudo e a todos, e de toda a congregação dos filhos de Israel. Verso 6, irmãos, tá? De Números 25. Enquanto ele chorava diante da tenda de Israel. Então ele traz essa mulher e se deita com ela na tenda, como se fosse ao vivo e a cores. E ele afronta o Deus de Israel. Veja, por um lado, tinha muita gente chorando as suas perdas, muita gente triste, muita gente sem saber o que fazer. Quem imagina? Uma congregação de 2 milhões de pessoas, parece gente demais, não é? Mas agora imagina num dia morrer 24 mil homens. Agora, tem alguém que tem a coragem de trazer uma inimiga do povo, que por causa desse tipo de situação Deus trouxe juízo, mas ele mesmo assim, ele traz e ele afronta Israel, toda a nação, a liderança que Moisés era um líder muito respeitado, um líder que Deus levantou, um homem forte na liderança, ele afronta todo mundo, e ele não está nem aí para alguém que perdeu parente, aderente, amigo. Só que aí, irmãos, vem a parte do homem que nós falou, que tem um homem chamado Finéias. Ele também, a Bíblia diz que ele viu aquilo, ele não suportou, ele disse assim: não, ultrapassou todos os limites. Finéias certamente estava com o conselho de Deus guardado no coração, a lei de Deus estava ali pulsando no coração desse homem. Esse homem no dia de hoje seria chamado radical. Esse homem no dia de hoje, na grande maioria das igrejas brasileiras, ele não serve nem para entrar na porta, por causa da coragem daquele homem. Então a Bíblia disse que ele, vendo isso,
filho de Eleazar, filho de Arão, ou neto de Arão, que era filho de Eleazar, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, verso 8, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou o homem israelita e a mulher, e ambos pelo vento. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Até então estava morrendo gente. E a soma total de 24 mil pessoas. E aí, a Bíblia diz que esse ato, embora, irmãos, não se faz mais isso hoje, mas naquela época foi necessário, esse ato de justiça de Finéias, a Bíblia diz que aplacou a ira de Deus. Os estudiosos dizem que Finéias, ele aponta para algo maior, só que ele aponta para Cristo. E aí vem aqui uma promessa, irmãos. Se vocês verem na revista aí, Deus, a fidelidade de Deus é vista também na sua promessa. Se nós ver aí na revista aí, falando sobre a promessa de Deus, após ele ter feito isso, a Bíblia diz que Deus aplaca a sua ira, só que Deus faz algo que a gente aqui precisa entender com calma. Então disse o Senhor a Moisés, agora imediatamente Deus fala com Moisés, no verso 10, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, ou seja, entre toda essa situação, entre toda essa idolatria, entre toda essa imoralidade, levando em conta que Moisés não cumpriu exatamente o que Deus mandou. Levanta um homem que parecia um louco, e ele vai lá e muda o quadro, ele vai lá e ele fere com espada, e ele mata tanto o da tribo de Israel como a midianita que estava com ele praticando imoralidade para afrontar toda a nação de Israel, a lei de Deus e o próprio santo Deus. Aí, irmãos, o que é isso? Há aqui um princípio que nós precisamos entender. Deus não muda. Deus não mudou. Hoje nós vivemos no tempo da graça, totalmente diferente das ações de lideranças e obreiros. Mas existe uma coisa que Deus não suporta, é a afronta. Ai de quem afrontar Deus. Até mesmo hoje a gente não pode afrontar Deus, irmão. Nós já estávamos no Novo Testamento, Jesus já era assunto ao céu. Quando a gente vê Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, eles fazem um malabarismo, e a Bíblia diz que eles mentem para Deus, eles mentem para o Espírito Santo, e a Bíblia diz que um mente primeiro, após ele mentir, ele cai morto. Depois a mulher, 3 horas depois, a mulher vem e tenta mentir também. A Bíblia diz que Deus, eles morrem diante do altar, e o apóstolo Pedro diz que eles mentiram para Deus, para o Espírito Santo. Até hoje a gente olha para isso com temor e tremor. A gente sabe que nós temos um advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós sabemos que há princípios que a gente precisa de olhar com temor e tremor, para que a gente não fique prevaricando, para que a gente não brinque de ser crente, de servir o Senhor. Há um ponto que Deus ama, é aquele que sofre pela sua palavra, e que mesmo com a cabeça sendo prometida a ser levada embora num prato como a de João Batista, mas mesmo assim, esse homem, essa mulher, esse jovem, como Daniel, Ananias, Israel e Azarias, eles não abriram mão do que aprenderam do seu Senhor. E aí, a Bíblia narra
uma promessa de Deus sobre a vida desse homem. Então Deus disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel, porque a ira de Deus era tão grande que merecia consumir todo mundo. Mas Deus disse que no zelo dele, portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança, a promessa de aliança perpétua, irmãos. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E aqui conta o nome no verso 14 e no verso 15, fala o nome dos dois que foram mortos à espada. O nome do israelita que foi morto à espada com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Era um descendente de Simeão. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filho de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Uma princesa, uma rainha, uma pessoa bonita. Gente olhava assim, uma mulher bonita. Esse jovem ficava com essa mulher mais bonita da nação de lá, e eles resolvem afrontar a Deus, e aí dá no que dá. Mas aí Deus faz uma promessa, irmãos, que representa, e diz o Senhor mais a Moisés, e disse o Senhor mais a Moisés: ireis os midianitas, que aqui, irmãos, é Deus visto na sentença dele, porque os midianitas era povo que naquele momento Deus não destruiu eles, mas por causa da prevaricação, por causa dos laços que eles causaram à nação de Israel, e eles ficaram insultando e armando contra o povo de Deus. Deus tratou com o povo dele, e Deus também tratou com as nações ímpias. Deus continua o mesmo. Deus vai tratar com a gente, disciplinar se na hora que for preciso, mas Deus também vai tratar com todo aquele que de forma sutil ele tem a coragem de insultar, de tentar mudar o caminho daqueles que estão servindo o Senhor. Então esse povo também será julgado pelo Senhor. Agora, nós que conhecemos a palavra de Deus, mais cuidado nós devemos ter ainda. Por quê, irmãos? Porque o fato de nós conhecer a palavra de Deus, isso nos traz uma grande responsabilidade. Uma vez o ímpio vai ser julgado de todo jeito, porque a Bíblia diz que o mundo é indesculpável quando ele rejeita a Deus. E nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, devemos dar uma atenção com temor e tremor. É por isso que, graças a Deus, aqui nós temos 3 reuniões, nós temos 4, né? Agora de manhã, domingo hoje à noite, domingo à noite, a partir das 7 horas, nós temos terça-feira um estudo, nós vamos fazendo um curso, né? Sobre o conhecimento de Deus, e nas quinta-feira nós reunimos para orar. Parece assim, não é, mas é 1 hora que nós reunimos para orar, e a gente vai orando, participando do culto, lendo a Bíblia, ouvindo, aprendendo, para ver, quem sabe nós conseguimos um dia ser achado fiel a Deus, não é isso? E aí, irmãos, nós temos que lembrar que o Finéias representa aquele que veio para mudar a história da humanidade, aquele que fez o divisor de água, aquele que nos tempos determinados por Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio, e ele veio em forma de homem, se fez carne, e ele viveu como cada um de nós. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede,
Ele era 100% homem, 100% Deus. E aí ele veio, não como Finéias, ele veio não para fazer apenas um sacrifício, ele veio sendo ele mesmo o sacrifício que mudaria toda a história da humanidade. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa manhã, e Ele está conosco, com cada um de nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos advertir, para nos agraciar, para nos dar força com seu Santo Espírito, a cada dia para participar dos cultos, dos nossos trabalhos, da casa do Senhor. Em toda a área da casa do Senhor, nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Então, esse veio, e ele em Mateus 11, 28, ele veio, e já ressuscitado, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele veio, e ele faz convite, e ele chama o seu povo. E também, em Mateus 4, 19, o Senhor Jesus Cristo, ele continua convidando o seu povo, e ele diz o seguinte: e disse-lhe: vinde após mim. Jesus falando em Mateus 4, verso 19: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Deus está chamando de mamãe caducando, do pequenino ao maior, desde a ovelhinha que vai sentar e ouvir e tomar uma água e sair fortalecida. Mas Deus está chamando pescadores de homens, Deus está chamando obreiros, Deus está chamando ministros do Evangelho, Deus está chamando homens que vêm louvar e tocar para a glória do seu nome. Deus está chamando pessoas dedicadas em toda a obra, em todo o sistema dessa casa. Deus continua a chamar o seu povo. E é esse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje celebra a grande vitória do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos esquecer, Jesus Cristo está chamando. Se você está cansado e sobrecarregado, se você não sabe o que fazer, se você já foi em todos os lugares, se você não achou alívio para a tua alma, se você não achou descanso, se você não tem paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse mesmo que hoje comemora-se o dia da sua ressurreição, está a chamar a mim e a você, porque cada dia, mesmo nós na casa do Senhor, nos sentimos fatigados, o peso do pecado, a natureza caída, tem nos afligido, tentado nos afastar, e nós temos mudado muitas das vezes o nosso comportamento. Mas Deus não só chama o povo que está lá fora, Deus chama nós também a cada dia, a cada momento, para que nós venhamos até Ele e descansa nele, porque Ele tem o poder, Ele é Senhor, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é Senhor de toda a terra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que chama nós nessa hora. Se nós ler também mais um chamado do Senhor, João 7, verso 37, vamos ver se nós conseguimos acompanhar aqui, irmãos. João 7, verso 37, o Senhor está chamando o seu povo. E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus também é aquele que mata a sede, é aquele que mata a fome, é aquele que tira a angústia, é aquele que sara toda a depressão, é aquele que te tira dos bares, é aquele que te tira dos eventos imorais que você participa, é aquele que com seu Santo Espírito santifica a tua vida, é aquele que te traz, te põe de pé, é aquele que os médicos dizem que não tem jeito, que o psicólogo, ele fez uma lavagem cerebral, tentou pôr culpa em outras pessoas. Jesus vai dizer para mim e para você: vocês são culpados, mas vinde a mim, que está cansado e sobrecarregado do pecado de vocês, eu perdoo o pecado, eu alivio, eu salvo o pecador, eu escrevo o nome no livro da vida, eu estou pronto, estou de braços abertos a salvar essa nação. É o nosso Senhor, irmãos. Vamos à nossa aplicação. A fidelidade de Deus brilha na cruz de Cristo, onde justiça e misericórdia se encontram. É isso, irmãos. Há sim um brilho
que Deus deixou nessa cruz vazia. A gente olha para ela, o nosso Senhor não está mais aqui. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, e Ele intercede por mim e por você, por causa da nossa natureza caída, por causa da fraqueza nossa, por causa do grande amor. A gente não consegue, irmãos, a gente não consegue imaginar muitas coisas, mas tem algo mais difícil de pensar. O que é um amor de Deus? O que é o amor de Cristo por nós? Eu olho para a minha vida, como que Deus me resgatou, como que Deus foi tão bom comigo. Eu dizia que montar em touros estava no meu sangue, que eu era peão. Eu dizia que o meu sangue, o sangue da minha veia, era o rodeio montar em touros. Mas Deus, tanto na minha vida quanto na sua vida, aquela idolatria que nós tínhamos, aquela coisa que nós pulsava forte, que nos dominava, Jesus chegou e limpou a casa, e depois a gente entendeu que a gente não precisava daquilo, que a gente tinha algo melhor, a gente tinha um Senhor, que agora nós estávamos parados. Então, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê o brilho do amor imensurável de Deus, e essa é uma das coisas que ninguém consegue medir, ninguém consegue imaginar o tamanho do amor de Deus por mim, por você. A gente viu como Deus é santo e justo, como Deus se ira, mas a gente viu a promessa de Deus que alguém demonstra lá atrás, e isso se completa em Cristo, cumprindo a lei e os profetas, e pagando por todos os nossos pecados, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali a gente vê que Ele não só fez o sacrifício, mas Ele é o sacrifício que trouxe brilho, que trouxe esperança ao mundo. Porque às vezes a pessoa foi no psicólogo, foi não sei aonde, gastou não sei quantos mil, mas ela nunca olhou para a cruz vazia de Cristo e disse: eu vou buscar ali, o que eu preciso está aqui, o que você precisa está aqui, na cruz vazia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está com a mão estendida. Agora cabe a nós escolhermos, a nós. Por que cabe a nós escolher, irmãos? Rendemos-nos ou persistimos na rebelião? Porque às vezes, irmãos, por que é colocado uma pergunta dessa? Nós temos ainda às vezes congregando, mas tem pequenas rebeliões para ser tratadas. Se nós não cuidar, elas vão aumentar, e a gente vai ficar como se Deus não existisse. Nem vai ficar normal. A grande realidade, irmãos, que eu aprendi sobre o Evangelho, que um crente, ele é uma pessoa anormal. Um crente não é normal, porque o que foi feito na vida dele não é nada normal. Não é normal, não tem como alguém dizer assim que um crente ele é normal. Porque quando Deus ressuscita um morto e dá vida, por exemplo, por que um crente não é normal? Para a glória de Deus. Tem alguém morto, um chifre morto no caixão. Aí vamos supor que chega alguém, vai lá e ora e levanta esse homem do caixão. O que ia passar na cabeça do povo? O que é isso? Não é normal isso aí. O cara morto 3, 4 dias, o médico deu todo, falou, morreu. O médico já anunciou, já colocaram no caixão, já estão velando o homem. E chegar alguém lá e ressuscitar esse cara. Eu falo que você agora levanta o nome de Jesus e o cara levantar. Não estou dizendo que eu vou fazer isso, não estou falando assim. Se o cara fazer isso, se alguém fizer isso hoje, no nosso dia, como Jesus fez, como os apóstolos, que aprenderam com o Senhor, que é a tal confiança, né? Que a gente parece que está precisando um pouco mais de fé, né? Mas pensa, não é normal. Os médicos, os cientistas, o mundo inteiro não vai achar normal. E agora, Deus pega um pecador igual eu, segundo Efésios 2, morto em delito e pecado, morto espiritualmente, aquém de Deus, totalmente rebelde, e bota um indivíduo desse para rejeitar o que mais gostava.
quando nós somos salvos, nascidos de novo. Então não dá para normalizar. É por isso que o assunto do crente, por isso que a batida, né, como diz os boiadeiros, eu sou boiadeiro, né? A batida do crente é diferente. O andar do crente é diferente. O modelo do crente é diferente. Porque ele não é normal. Ele não é igual a todo mundo. Às vezes ele é chato. Às vezes ele é incompreensível. Às vezes ele não quer ir no lugar que todo mundo vai. Terminando, irmão. E aqui tem uma coisa interessante. O horror da cruz, onde Cristo suportou a ira divina por nós, é também a nossa única esperança de redenção. O horror da cruz era alguém que seria crucificado como Jesus, seria o pior criminoso, seria julgado daquela forma para tratar uma rebelião. Então, se é para ser pendurado na cruz e morto como Jesus foi, então ele dizia. E a própria Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se fez maldito no nosso lugar. Quando a gente olha o horror de tudo que aconteceu, que a gente vê todas as mortes, situação e tratamento, juiz de Deus, ainda no Antigo Testamento, mas isso não se compara o santo que desceu da sua glória e veio e entregou na mão dos homens, e eles tomaram decisão. E Deus disse: está aí meu filho, para pagar os pecados, para satisfazer a santa justiça de Deus. Deus entregou o seu filho, o seu único filho. Isso não é qualquer coisa, isso não é alguma coisa, isso é algo terrivelmente muito mais forte do que o poder da nossa mente. Mas Ele fez isso por mim e por você. A ira que deveria nos atingir foi satisfeita em Jesus. Por isso devemos olhar para a cruz com gratidão, não com pesar. Existe muita gente que olha para a cruz e vira aquela coisa, aquela emoção, aquele pesar, aquela situação como se fosse alguém piedoso, mas não. A cruz ela traz um aspecto de gratidão, de amor maior, de satisfação, da lei de Deus ser cumprida ao ápice de qualquer situação do universo, cumprida a lei de Deus e a justiça de Deus no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso hoje nós podemos andar de cabeça erguida em Cristo, louvar Ele, agradecer por esse dia tão maravilhoso, por esse momento tão singelo, pela união de cada um, irmão com irmão. Então nós somos devedores, nós precisamos de analisar muitos pontos na nossa vida, para encerrar aqui, irmãos, porque o que Jesus fez por nós é muito grandioso. Não dá para nós achar que foi alguma coisa que está tudo certo. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê mais do seu Santo Espírito, que Deus nos fortaleça cada dia, que Deus nos ajude a vencer as idolatrias e a maldade, os adultérios do nosso coração, que nós possamos inteiramente entregar nossa vida ao Senhor e buscando Ele com sinceridade, com amor, humildade, e sabendo que o sacrifício perfeito foi só do Senhor, sabendo que nós erramos, nós pecamos, mas nós temos um advogado, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós somos o povo mais privilegiado dessa terra, porque nós temos um Senhor, nós temos uma segurança. Como os homens do passado, se picarem os pedaços do outro lado, nós encontramos o nosso Senhor. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a Deus
por esse momento tão glorioso em nome do Senhor Jesus.